queridos alunos, reiniciando os nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita, especificamente o Livro dos Espíritos, e chegando quase no final. Nós estamos tratando na conclusão da obra, onde eu sempre coloquei para vocês a importância de compreendermos essa conclusão para que possamos entender a doutrina em si, para que possamos tirar de nosso campo de visão as imaginações, os equívocos, as fantasias. Kardec vai nos apresentar, nessas conclusões, uma síntese de tudo o que devemos observar quando abraçamos essa doutrina, quando nos debruçamos sobre os estudos da doutrina. E nós paramos na parte 6 da conclusão e vamos hoje iniciar a parte 7ª, onde ele nos fala. O Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes. Os das manifestações, ou dos princípios da filosofia, que delas decorrem, e o da aplicação destes princípios. Daí 3 classes, ou antes 3 graus de adeptos. Primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para estes, o Espiritismo é uma ciência experimental. Então, são aqueles que ainda estão presos aos fenômenos. O segundo, os que lhe percebem as consequências morais. E o terceiro, os que praticam ou se esforçam para praticar esta moral. Então, a gente observa essa divisão que fica muito claro para todos nós nos dias de hoje. Tem aqueles que acreditam em fenômenos. Eles vão procurar fenômenos, como se isso acrescesse algo. A gente sempre adverte, como Kardec sempre nos colocou, que os fenômenos tiveram seu espaço sim, tiveram seu momento, havia uma necessidade. Hoje não há necessidade. E aí ele vai nos falar que tem aqueles que vão buscar os princípios da filosofia. Então, a esses começa a intelectualidade a agir. Já não mais querem os fenômenos e buscam compreender, através da razão, aqueles efeitos que estão ocorrendo, as causas, quem é o gerador daquele fenômeno. Então são aqueles que efetivamente, através da filosofia, vão compreender a doutrina que lhes é apresentada, afastando da parte dos fenômenos. E tem aqueles que aplicam esses princípios, e esses são os mais difíceis. E são o que o Kardec falou dos verdadeiros espíritas. Aquele que empreende esforços em modificar suas más inclinações, ou seja, aquele que estudou a ciência, que entendeu a filosofia e daí decorreu que ele precisa se modificar para atingir essa perfeição que é tão falada. Então, quando nós nos debruçamos na prática, que vem a parte mais difícil em ser espírita, porque muitos de nós usamos a bandeira, sou espírita. Pergunte ao seu ser interior, à sua alma. Você é um verdadeiro espírita? Você pratica os ensinamentos que contido? Porque sim, a doutrina espírita, por não ser uma religião, muito menos uma seita, ela vai debruçar-se no aspecto moral dos ensinos do Cristo. Você trafega pelas pegadas do Mestre? Você compreende essa doutrina? Você entende o que tem que fazer para modificar e atingir essa perfeição? Você tem consciência disso? E esse é o convite que a doutrina nos fala. Então, por isso que ela divide em manifestações, em princípios da filosofia e aplicação desses princípios. Então, são estágios que você vai passar, vai experimentar. Há aqueles que ainda estão aprisionados nos fenômenos. Esses temos que aguardar o tempo de maturidade para que eles possam sair desse estágio e passarem para a filosofia. E depois disso, também não há que se criticar. Desenvolveu a parte material, que são as manifestações, vamos dizer assim, desenvolveu a parte intelectual, que é a filosofia, está faltando uma parte. É a aplicabilidade desse princípio, que aí sim vai te tornar um ser espiritualizado, vai te tornar um ser iluminado, porque você já compreende, já tem consciência de todo esse processo evolutivo que o espírito vai ter que passar. Então, por isso, não se deve fazer crítica àqueles que ainda estão aprisionados às manifestações. Eles terão um estágio deles de modificação. Não podemos esquecer que muitos de nós já estivemos aprisionados nessa primeira fase, que era a fase que nos saltava aos olhos, que a curiosidade fazia com que nós procurássemos aqueles locais para ver a existência ou não daqueles fenômenos.
Mas chegou um momento que dissemos, não, isso não nos basta, eu preciso comprovar isso tudo. E aí surge o quê? A filosofia, através da razão, colocando na mesa da razão todos aqueles fenômenos que nos eram apresentados. Mas também isso também passa, isso também chega ao momento findo. E esse momento findo é quando nós começamos a aplicar a doutrina espírita. Aí vem o caminho mais demorado, mais difícil de ser seguido. E aí nós entendemos porque muitos falam que o Espiritismo ela tem essas três vertentes, ciência, filosofia e religião. Porque sim, a ciência ela procura explicar os fenômenos que foram importantes sim para chamar a atenção. A filosofia ela vai indagar os porquês e o que nós temos que fazer, ou seja, já não estamos mais só na matéria, estamos olhando agora o espírito e como esse espírito vai evoluir. E o terceiro passo é o quê? É o aspecto religioso. Por que o religioso? Porque com base nessas duas ciências que nós já compreendemos, nós vamos aplicar os esforços necessários para nos melhorar e alcançar a maturidade espiritual, ou seja, nos religar aos céus. Isso significa o quê? Esse religar, religião, ou seja, nos conectar com o ente superior. Então nós temos ali os três pilares. Tão importante que o homem atinja essa maturidade, essa evolução, que é a ciência, a filosofia e, vamos chamar de religião, se religar. Ou seja, na medida em que a filosofia e a ciência compreende as leis da natureza, compreende aqueles fenômenos, ela começa a se ligar ao ente superior, ao ser supremo, que é Deus. Então, continuando, ele nos fala, os que compreendem o espiritismo filosófico e nele vem outra coisa que não somente fenômenos mais ou menos curiosos, diversos são seus efeitos. É claro, se eu só enxergo na doutrina espírita fenômenos, mágicas, efeitos inexplicáveis, é claro que eu vou encontrar efeitos diversos daquilo que ele está nos apresentando, porque a doutrina vai muito, mas muito além de fenômenos que possam aparecer ou surgir, qualquer que seja a reunião ou espontaneamente. Lembre-se, o fenômeno ele só é fenômeno porque eu ainda não tenho um meio de explicá-lo. Mas na medida que eu explico esse fenômeno, ele deixa de ser fenômeno, ele passa a ter suas causas explicáveis. Tiramos o aspecto de sobrenatural para natural, porque nós já temos a explicação para ele. E ele, continuando, nos fala, o primeiro e mais geral consiste em desenvolver o sentimento religioso até naquele que, sem ser materialista, olha com absoluta indiferença para as questões espirituais. Daí advém o desprezo pela morte. Não dizemos o desejo de morrer. Longe disso, porquanto o espírita defenderá a sua vida como qualquer outro, mas uma indiferença que o leva a aceitar, sem queixa nem pesar, uma morte inevitável, como coisas mais de alegrar do que de temer, pela certeza que tem do estado que se lhe segue. O segundo efeito, quase tão geral quanto o primeiro, é a resignação nas vicissitudes da vida. O Espiritismo dá a ver as coisas de tão alto que, perdendo a vida terrena, 3/4 partes de sua importância, o homem não se aflige tanto quanto as tribulações que acompanham. Então está te mostrando que a doutrina espírita ela não é insensível ao efeito morte. Ela não é insensível à dor do outro. Ela não é insensível às desgraças que a humanidade passa. Não, não é isso. Ela te dá uma compreensão, ela te dá uma resignação para tudo aquilo que está ocorrendo. Você passa a entender que aqueles eventos são necessários para a evolução do homem. E não se revolta, não se zanga, não fica de mal com o Criador, porque entende que faz parte disso do processo. Alguns têm o hábito de acusar, não, o espírito é insensível diante da morte. Não, muito pelo contrário, ele tem a certeza que a morte é uma consequência natural, uma mudança de estado, onde o espírito tem a necessidade de trocar de quando em quando a sua roupagem e que breve ele retornará, como os bons espíritos convictos, né? Volto já. Brevemente voltaremos ao educandário diante das nossas dificuldades de assimilar as lições tão salutares, mas tão desprezadas por todos nós. Daí mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos. Daí também o banimento da ideia de abreviar os dias da existência. Por isso que a ciência espírita ensina que
pelo suicídio, sempre se perde o que se queria ganhar. A certeza de um futuro que temos a faculdade de tornar feliz, a possibilidade de estabelecer relações com os entes que nos são caros, oferece ao espírita suprema consolação. O horizonte se lhe dilata ao infinito, graças ao espetáculo a que assiste incessantemente da vida de além-túmulo, cujas misteriosas profundezas lhe é facultado sondar. Então, está te mostrando que a doutrina ela vai te apresentar uma certeza de uma continuidade da vida e que a vida não acaba no túmulo, muito ao contrário. Daí nasce essa consolação. O Espiritismo não te promete paraíso, não te vende indulgência, não te promete dias felizes. Não, ele te mostra que todos nós passamos por um processo de amadurecimento e os dias infelizes fazem parte desse amadurecimento também. E que esses dias não são eternos, eles irão sim mudar, tudo passa, tudo modifica. Então, essa certeza que a doutrina espírita vai te ofertar é que faz com que você comece a ter consciência, comece a fazer sentido a tudo aquilo que se apresenta a você e você passa a olhar com os olhos da razão, não com sentidos, como alguns apregou, porque os sentidos nos traem. Platão já nos falava sobre isso, no campo das ideias, que as ideias são as que efetivamente o espírito pode atingir a perfeição. Mas no campo das sensações, não. No campo das sensações são sempre enganadores. A deusa Maia sempre se faz presente nos nossos sentidos. Nós nunca temos a certeza de nada porque estamos avaliando pelos sentidos. E é isso que a doutrina vai te trazer. E tem um ponto muito interessante que a doutrina nos oferece. Ela não te permite colocar nos ombros do outro aquilo que é de sua responsabilidade. Ela também não te dá essa possibilidade dessa transformação sua apagar o passado. Não, o passado você não apaga, você escreve o seu futuro. Agora, o passado você vai ter que responder sim. E isso é que te traz essa responsabilidade, te traz essa consciência desse dever seu de constantemente estar se transformando, se modificando, te mostrando as consequências do seu ato no futuro. As penas que você irá ter que suportar em função desses equívocos que cometeste em vidas pretéritas, ou quando não, no próprio presente, por insistir em transgredir as leis do Criador. O terceiro efeito é de estimular no homem a indulgência para com os defeitos alheios. É isso que nós estamos falando. Todavia, cumpre dizê-lo, o princípio egoísta e tudo que dele decorre são o que há de mais tenaz no homem, e, por consequente, de mais difícil de desarraigar. Toda gente faz voluntariamente sacrifício, contanto que nada custe e nada prive. Para a maioria dos homens, o dinheiro tem ainda irresistível atrativo, e bem poucos compreendem a palavra supérfluo, quando de suas pessoas se trata. Por isso mesmo, a abnegação da personalidade constitui sinal de grandíssimo progresso. Então, o que ele está te mostrando? Que quando você chega ao estado de consciência, da compreensão de tudo que essa doutrina te apresenta, você se mostra um ser caridoso. Você cumpre a primeira lei do mestre: fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse a mim. A primeira lei que o mestre Jesus nos apresenta nos ensina a ser benevolente, ser caridoso no sentido mais amplo possível dessa palavra, compreender amor, caridade e justiça, a principal lei que nos é apresentada. Quando compreendemos amor, caridade e justiça, como tanto debatemos aqui, nos tornamos seres aperfeiçoados, seres efetivamente evoluídos. Enquanto não compreendemos essa lei, amor, caridade e justiça, na sua essência, na sua mais ampla definição, ainda não chegaremos à condição de espíritos superiores. Então, esse verdadeiro espírita que Kardec nos fala, não é o espírita que já conseguiu alcançar a perfeição, até sabemos que nós vamos precisar de muitas reencarnações para a gente se lapidar, para a gente se melhorar, para a gente corrigir os nossos defeitos. Mas ele fala assim daquele que compreendeu a ciência, compreendeu a filosofia e está tentando aplicar isso no seu dia a dia. Ou seja, dominando seus instintos, freando a sua fala, perdoando, usando a indulgência, compreendendo que todos temos defeitos, que todos podemos errar,
e que isso não faz da pessoa a pior pessoa do mundo, e sim um espírito que está em constante aprendizado, em constante transformação. Então, quando você alcança esse entendimento e começa a fazer essas mudanças na sua vida, aí sim você se torna um verdadeiro espírita. E não aquele que frequenta as casas espíritas, admira as palestras, gosta do que é falado, mas não faz nada para se melhorar, continua mantendo os mesmos defeitos, continua fazendo as mesmas coisas. Isso não é o verdadeiro espírita. Não é porque você tem o compromisso de estar numa casa que você vai frequentemente, que você não falta, que você usa todas as regras da casa, que faz de você um verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita não vai ser notado dentro da casa espírita, ele vai ser notado fora da casa espírita. Ou seja, no seu dia a dia, nas suas transformações, no seu dominar as suas mais inclinações. E a matemática vai te mostrar isso. 1 mais 1 sempre serão 2. Para que seja 3, eu tenho que mudar alguma coisa. Então, enquanto eu não mudar algo, vai sempre dar o mesmo resultado. 1 mais 1 sempre serão 2. Quer resultado diferente? Modifique as parcelas para que esse resultado seja diferente. É a matemática, é a ciência te mostrando essa necessidade. Mas continuando, já na conclusão 8, ele vai nos falar sobre a questão da religião. Olha o que ele nos fala. Pergunta a algumas pessoas: ensina o Espiritismo qualquer moral nova, qualquer coisa superior ao que disse o Cristo? Se a moral deles não é senão a do Evangelho, de que serve o Espiritismo? E ele vem e nos responde. Este raciocínio se assemelha notavelmente ao do califa Omar com relação à biblioteca de Alexandria. Se ela não contém, dizia ele, mais do que o que está no Alcorão, é inútil, logo deve ser queimada. Se contém coisas diversas, é nociva, logo também deve ser queimada. O Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Os Espíritos vêm não só a confirmá-la, mas também mostrar-nos a sua utilidade prática. Torna inteligível e patentes verdades que haviam sido ensinadas sob a forma de alegorias. E, justamente com a moral, traz-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia. Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, porque, tendo enviado para fazer lembrada sua lei que estava esquecida, não havia Deus e enviara hoje os Espíritos, a fim de que a lembrarem novamente aos homens e com maior precisão quando eles a ouviram. Ou seja, a doutrina espírita ela vai eclodir no momento em que o homem começa a se fragilizar. E de quando em quando a humanidade começa a se afastar das mãos do Criador, outros espíritos surgem, outros avatares reaparecem para derrogar as leis, não para reafirmá-las, para reacender, porque, digamos, aquele braseiro está apagando, já não há mais esperança, aquele fogo já não está mais aquecendo, aí é preciso enviar novos mensageiros para assoprar aquele braseiro, para que aquela chama volte a vivificar, para que aquela chama volte a trazer a esperança, volte a trazer a certeza do homem de que ele necessita estar próximo do seu Criador. Então, é neste momento que a doutrina ressurge, ela renasce no sentido de fazer com que esse braseiro ganhe força. Mas em momento algum a doutrina se afasta dos ensinamentos do Mestre Jesus. Note, não da religião que criaram sob os ensinos de Jesus, mas os ensinos puramente de Jesus. É por isso que muitas vezes é confundido o Espiritismo com uma religião, porque confunde os ensinamentos salutares do Mestre Jesus com dogmas religiosos. Esse é o problema do homem. Ele cria, ele constrói sobre esses arcabouços, constrói as suas fantasias e criam suas religiões. E é por isso que, equivocadamente, muitos afirmam que doutrina espírita é religião. Não, não é religião. Ela é uma doutrina filosófica, ela se baseia na ciência e ela traz a certeza, ela reafirma os ensinos do Mestre Jesus. Ponto. Mais nada. Não podemos inventar outras coisas que não estão contidas dentro desse ensinamento. A doutrina espírita segue os ensinos do Mestre Jesus. Ponto final. Por isso ela não precisava trazer uma moral nova, porque os ensinos éticos, eles são permanentes. As leis criadas pelo Criador, elas são permanentes, elas não são mutáveis. A que os homens criam se modificam com o tempo, conforme seu amadurecimento, conforme o amadurecimento da sociedade, de como um todo. As leis divinas não.
A moral pregada pelo Cristo, ela é ética. E por isso mesmo o Espiritismo não precisava trazer nada novo, ela já estava aí. O que ele trouxe, sim, muitas vezes foram explicações, ou seja, um clarear daquelas ideias transmitidas pelo Cristo que nós ainda, apesar de passado tanto tempo, não compreendemos. Então, ele traz sim umas explicações, ele traz esse clarear de ideias, mas não precisa trazer algo novo. A moral do Cristo já estava ali nos ensinando caminho para alcançarmos a perfeição, alcançarmos o Criador. Então, por que as comunicações dos espíritos? E eles nos falam, as comunicações com os seres de além-túmulo deram em resultado fazer-nos compreender a vida futura, fazer-nos vê-la, iniciar no conhecimento das penas e gozos que nos estão reservados, de acordo com os nossos méritos, e, deste modo, encaminhar para o espiritualismo os que no homem somente viam a matéria, a máquina organizada. Razão, portanto, tivemos para dizer que o Espiritismo, como os fatos, matou o materialismo. Fosse esse o único resultado por ele produzido, e já muita gratidão lhe deveria a ordem social. Ele, porém, faz mais, mostra os inevitáveis efeitos do mal e, consequentemente, a necessidade do bem. Muito maior do que se pensa é que cresce todos os dias o número daqueles em que ele ha melhorado os sentimentos, neutralizando as más tendências e desviando do mal. É que, para esses, o futuro deixou de ser coisas imprecisas, simples esperança, por se haver tornado uma verdade que se compreende e explica, quando se vê e ouve os que partiram, lamentar-se ou felicitar-se pelo que fizeram na terra. Quem disso é testemunha, entra a refletir e sente a necessidade de a si mesmo se conhecer, julgar e entender. Então, observe que a doutrina espírita, com as suas comunicações, qual é o propósito dessas comunicações? Fazer com que aquele que está ouvindo, ao menos, pare para pensar. Aquele ser que se apresenta, trazendo a sua felicidade de estar no além-túmulo. Por outro lado, aquele que se apresenta em sofrimento, é essa certeza que ela vai te dar, esse convencimento necessário para a sua transformação. Vai te mostrar que as práticas equivocadas que você realiza no plano da Terra têm consequências, e consequências dolorosas, e que aquele espírito se apresenta com sofrimento. Assim como aqueles que foram virtuosos no plano da Terra gozam dessas virtudes no plano espiritual. Tem a felicidade, tem a iluminação, tem o conforto, porque foram seres virtuosos quando aqui estiveram. Então, nós te mostramos os dois pontos opostos para que você, através da razão, defina que posição você quer assumir, a do sofrimento ou da libertação. Então, esses dois pontos, essa doutrina ela entra no meio desses dois pontos para aproximar a você e você ser o julgador de qual caminho que deseja seguir. Te dizer que os equívocos, o sofrimento ou a felicidade estão nas tuas mãos. O controle de sua vida está nas suas mãos. Não está na mão do padre, não está na mão do dirigente do centro espírita, do pastor. Não! Ela está em tuas mãos. Essa decisão é puramente sua. Você quer ser feliz ou quer ser infeliz? A escolha é sua. Alguns colhem até o resultado ainda no plano da Terra, ainda encarnado, porque o controle está em nossas mãos. E no mundo espiritual, as consequências dessa escolha do livre-arbítrio vai determinar minha felicidade ou minha infelicidade. Escolha que lado você quer, que desejo você quer. Isso não tem nada a ver, e isso a doutrina é muito pontual, não tem nada a ver com punição divina, não tem nada a ver com castigo dos deuses, nada a ver. Que os espíritos me castigaram, tudo balela, tudo uma inocência sem precedente. Os espíritos não têm culpa das nossas escolhas. Os espíritos, como aqui mostrou, não têm culpa das nossas decisões. Elas são somente nossas. Então, parem de se vitimizarem e colocar na mão dos espíritos aquilo que foi uma decisão minha, de uma palavra mal colocada, de uma irresponsabilidade minha na locomoção, de uma consequência de um ato imprudente meu. Parem de colocar no colo dos espíritos, quando na verdade é sua responsabilidade. E você terá que responder
na medida de suas faltas, na medida de suas infringências às leis do Criador. Esperamos que vocês tenham gostado. No próximo encontro pretendemos terminar essa parte da conclusão do livro dos Espíritos. Fiquem em paz, reflitam e que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos nós.